E o lance é o seguinte, só pra vocês entenderem, política é força. Vocês entenderam que política é força. Política, no fim do dia, é sobre força. Essa força se exprime, ao final, num regime democrático, em voto na urna, em capacidade de meter voto em uma urna. Mas até botar o voto na urna, você vai ficar exprimindo força. Política é sobre força. Nossos inimigos, que quase sempre em nada creem, nihilistas, zombam da sua crença e exigem que você não tenha crença alguma. Eles querem que você seja o quê? Eles querem que você seja fraco. Toda vez que alguém vê uma demonstração nossa de força, correm pra tentar fazer a gente ser fraco. Olha esse tweet, esse pimba maravilhoso desse Arthur Cardoso. Eles inventam um erro e te mandam pedir desculpas por isso. É isso. Meu caso lá daquele lá foi isso. Inventam um erro e querem que eu peça desculpas. Se você pede, eles continuam fazendo, até que te moldam e castram seu discurso. Militância, parem de querer que o MBL seja gostado. É isso. Porque entra aquela coisa, eu estou pressionado, né? Ou seja, há uma mentira sobre você, você se sente pressionado. Meu Deus, eu fui pressionado, agora qual é a melhor saída que eu tenho? Acho que eu vou ceder um pouco pro inimigo, né? Vou ceder. Nunca ceda. Nunca ceda. Aí entra essa coisa, dessa vocação de querer ser o bom menino. O MBL não tem que ser bom menino porra nenhuma, porque política é sobre poder. Isso aqui é um outro ponto muito bom. O cara botou aqui, ó. Sobe um pouquinho, pera. Quem que é que botou? O que era, Renan? Fala aí. O Rodrigo Moreira. Nossa, pelo amor, vai ficar nesse vitimismo de ser bonzinho até quando? Não dá pra ser bonzinho. O MBL errou por muito tempo, tá? Eu só falei no grupo da Nacional, Riso. Tem alguns áudios épicos ali. Explicando assim, muita gente acha que o papel do MBL no jogo é ser um menino bonzinho que faz a lição de casa. Muita gente entende o mandato do Kim como o mandato do menino que faz a lição de casa. Lá vem o Kim, ó, o cara que mais aprova relatórios, o cara que aprova projetos sem parar, o cara que aprova coautorias, o cara que barra projetos. Ele é um bom menino, hein? Ele também é econômico, ele faz a lição de casa. Tá, assim, ele faz isso porque isso é uma questão de caráter, mas ele não faz isso porque ele é um bom menino. Se vocês ficarem achando que nós temos que ser os bons meninos que sofrem, tem que receber conselhos dos outros e ficar se comportando em público de modo a não ferir ninguém, ninguém vai votar na gente. 2, você não vai conseguir construir nada. O menino fraco é só um fraco jovem. Menino bom, o bom menino é só um menino bonzinho. Vamos lembrar uma coisa, tá? Nem as mulheres querem sair com o menino bonzinho. Porque elas veem fraqueza no menino bonzinho. Essa é a real. Então quando vocês querem ficar passando uma vocação de menino bonzinho por aí, vocês só querem mostrar que vocês estão sendo fracos. E quem é fraco não vai enfrentar Comando Vermelho. Quem é fraco não vai enfrentar o PCC. Quem é fraco não vai enfrentar o Ciro Nogueira. Quem é fraco não vai enfrentar o Kassab. Quem é fraco vai ser engolido, vai ser demolido, vai ficar chorando, vai correr pra mãe. Que é isso que um fraco faz. O Kim é foda, ele é trabalhador, ele não é um bom menino. Porque quando foi instado a ficar de joelhos pro Bolsonaro, quando botaram espionagem pra cima dele, o Kim aumentou o teor da crítica dele. Ele aumentou. E a nossa crítica foi aumentando, a ponto de botarem uma operação pra fechar o MBL. Que foi isso que o bolsonarismo fez. Foi isso que o Bolsonaro... Só pra vocês entenderem. Só que tem gente que acha por aí que não, o MBL tem que ser um Tolkien, que é legal falar que apoia os políticos do MBL porque eles são bonzinhos, eles não são nem Lula nem Bolsonaro, entendeu? Aqui, quem é bonzinho, que é o Betinha, não assume poder. O Betinha não assume posição de poder, sacou? Nenhuma. Nunca que o Betinha vai ser chefe, nunca que o Betinha comanda. Aí eles querem exigir de vocês e do movimento que seja isso. Pede desculpa aí, Betinha. Ué, mas eu não fiz nada. Mas pede desculpa, você não é bom menino? Peça desculpa, vai tomar no cu. Vai se fuder, porra. Vai se fuder. Você não exige que o leão peça desculpa por ter comido a presa dele na pradaria. O leão não pede desculpa. Ou a gente é leão, ou a gente é uma presa. Ninguém tá aqui pra ser herbívoro, não. Ou a gente é leão, ou a gente é leão nesse jogo. Porque é um jogo muito perigoso.
Ou é leão ou é leão nesse jogo. Não existe espaço pra fraco. E aí vocês vêm querer exigir vocês não, tá? A maior parte de vocês não. Mas sempre vem. Ah, não. Faça uma demonstração pública de fraqueza, Riso. Demonstra fraqueza em público. Sim, vou demonstrar fraqueza. Um bosta, um coitado de um bosta lá do Nando Moura com uns derrotados que queriam ser do MBL e foram expulsos porque não tinham massa encefálica suficiente pra estar com a gente, se juntam, fazem uma mentira, aí afetam algumas pessoas nossas. Não, olha só, estratégico. Não sejam isso. Não sejam isso. O leão não pede desculpas. O leão é o leão. No caso, a onça não vai pedir desculpas. A onça não vai pedir desculpa. Entendeu? Isso é diferente de um erro concreto que nem o time tem que... Ó, vou dar um exemplo. Erros concretos. A nossa postura, do ponto de vista de grupo, foi a mais correta durante o áudio do Arthur? Vocês questionaram tudo do Arthur. Muitos de vocês, né? Todo mundo, muita gente do MBL veio a público, olha... No fundo, era só um áudio. O que aquele áudio representa? Nada. Alguém foi ferido por aquele áudio? Não. A guerra continua na Ucrânia, as pessoas estão morrendo lá na Ucrânia, o mundo tá girando, e aquilo era só um áudio. Gerou uma histeria, e aí o militante do MBL, não, peça desculpas, não sei o quê. Peça desculpas do quê? Por mandar um áudio pra falar falando que a Ucrânia era gostosa? É gostosa pra caralho. E daí? Foda-se. O Arthur não tinha que ter pedido desculpas. O Arthur não tinha que ter pedido desculpas. Ele tinha que ter guerreado ali. É pra perder o mandato? Então vamos perder o mandato guerreando. A gente quis ser bom menino ali. Imaginando que ia ter a clemência dos outros animais na selva. E os outros animais na selva só queriam devorar a gente. Entendeu? Não se tem... Aprendam isso, porque é sobre força. Lembra que eu falei? Se você tem uma crença, você precisa entender que você vai ter o sacrifício relacionado à crença. O primeiro sacrifício que vai morrer, sabe o que que é? É a ideia de que você vai ser bonzinho e de que você não vai ter arestas e não vai machucar pessoas no processo. Quando eu falo mal, eu tô falando metaforicamente. Você não vai ferir egos, você não vai machucar os pruridos de algumas pessoas no processo. Se vocês quiserem mudar o Brasil, entendam uma coisa. A gente não vai enfrentar o crime... Vamos falar dos nossos planos mais óbvios? A gente não vai enfrentar o crime organizado se a gente não assumir, no mínimo, 2 governos estaduais. A gente não vai enfrentar o crime organizado se a gente não tiver depois o comando do governo federal. Mesmo no comando do governo federal, a gente não vai derrotar o crime organizado se a gente não articular uma frente e tiver uma atuação com muita força junto ao meio jurídico, junto ao Ministério Público, junto às polícias e junto às Forças Armadas. Outra coisa, tá? Só pra gente listar aqui. Outro dos nossos objetivos é mudar o sistema de incentivos da política brasileira, que é uma máquina promotora de picareta. Você não vai conseguir derrotar o Centrão se você não eleger grandes lideranças resolutas. Você não vai conseguir enfrentar o Centrão se você não tiver no meio pessoas dispostas a fazer um sacrifício tão grande, que inclui no meio desse sacrifício, no coração do sacrifício, o renunciar das delícias da vaidade de ocupar a posição de poder, isso de um lado, isso para os mais fracos, e do outro os riscos de perder o seu mandato defendendo, por vezes, o que é profundamente ora impopular ou que vai te colocar armas, vamos dizer, desproporcionais de um lado e de outro. Vai ser muito difícil. Se você não alcançar essas posições de poder, se você não for muito resoluto na sua função, você não vai a lugar algum. E aqui eu vou sair do MBL, da política, eu vou devolver pra vocês pra vida pessoal. Não é sobre isso a vida pessoal de vocês?
quantas oportunidades você perdeu na tua vida. E quantas chances por falta daquela ousadia, daquele fogo, que você estava sentindo fogo dentro de si, mas você se reprimiu e você não deixou aquele fogo te empurrar para frente. O homem, a única coisa que importa, veja só, boa parte dos trabalhos do ser humano, meus amigos, vão ser substituídos por inteligência artificial nos próximos anos. Foda-se a técnica. Foda-se tua profissão, foda-se teu ofício. O que vai te restar no final como homem? Como homem, quando a inteligência artificial chegar aí? Sabe qual foi a única coisa que vai nos qual será a única coisa que vai nos diferenciar desses bichos? Desculpa, desses bichos, desses robôs? A tua vontade. É a vontade que move o mundo. É a vontade. E esse fogo que te faz fazer coisas, criar coisas. A vontade que faz um cara escrever um puta de um livro, escrever uma sinfonia. A vontade que o cara fazer um grande filme. A vontade do cara conquistar o mundo conhecido, fazer uma nave e se meter no espaço sideral. É a vontade. É a vontade que move o mundo. É esse fogo, é essa força. E às vezes você tem medo de sucumbir, não às vontades primitivas de um bicho, mas às vontades elevadas de um ser superior. Quantas vezes a vontade vem e você arrega pra vontade? Você arrega porque você não confia em si. Quantas vezes? Todos nós fazemos isso. Todos nós fazemos isso. Eu faço isso, vocês fazem isso. Só que os nossos sonhos começam a ficar muito distantes de nós quando a gente não consegue levar a nossa vontade à frente. E toda vez que a gente leva a nossa vontade à frente, isso é um ato de coragem. Isso é um ato de coragem, galera. E você é um covarde toda vez que você nega isso. E vocês vão reparar, tá? Que aos homens que você admira, os homens superiores, houve a prerrogativa da vontade de todas as ações deles. Então, quando eu falo do Alexandre aqui, por que eu falo tanto da porra do Alexandre? Ele quis conquistar o mundo. Marxista tenta explicar a história, né, em cima de, não, veja só as correlações, as relações materiais, sei lá, a sociedade escravista época, o comércio, blá blá blá, blá, blá. Ô, meu amigo, o Alexandre, ele tinha um ato de vontade, ele queria conquistar o mundo conhecido e criar um novo mundo sobre ele. Ele tinha um ato de vontade. Não tinha nenhuma necessidade do Alexandre ir pra Bactria, como ele foi. Depois ir pra Índia. Depois voltar num ato insano pelo deserto da Cadrósia. Não tinha nenhum sentido ele fazer isso. Mas era um ato de vontade. Aqueles jovens adultos, alguns adolescentes que entraram naquelas caravelas e vieram pra cá, estes que são alguns dos homens mais incríveis da história da humanidade, colonizadores, orgulho nosso, sou fruto da colonização desses caras. Nós descendemos desses caras, esses caras brabos lá, que se meteram numa caravela, ato de vontade. Gente foda. E aí você vai lembrar do Usain Bolt, ao Mozart. Você vai lembrar da obsessão, da capacidade, dos atos de vontade incríveis, dos caras incríveis que construíram a nossa história. Porra! Então a história é permitida aos grandes homens que têm vontade e que sabem executar sua vontade. E a infâmia e o silêncio são destinados àqueles que, na ânsia de parecerem bonzinhos pros outros, só não são nada. Se vocês querem, veja só, vocês estão pedindo pra gente fazer coisas pra entrar na história. A gente vai tentar. Podemos fracassar no processo. Na verdade, né, na roleta de apostas da vida, o mais provável é que a gente dê errado, mas pode ser que não dê, que a gente não fale. E aí? Quais são as decisões que nós vamos tomar que vão nos levar à vitória? O Carl Hawk falou, Ayrton Senna não era bonzinho na pista. O Ayrton Senna é um exemplo disso, né? O Ayrton Senna era, antes de tudo, vou botar aqui, um jovem sensível. Repararam como o Ayrton Senna estava o tempo todo com um semblante introspectivo e melancólico. Até vai no meu Twitter, eu dei um RT numa foto dele ali, né? Ele tá sempre com um semblante introspecto,
remoendo alguma coisa. Sempre melancólico. O Ayrton Senna é aqui, ó. Repara, as fotos, quase nunca o Ayrton Senna tá sorrindo. Quase nunca. Ele sempre tá com essa cara. E repara como tem algo que não bate, que ao mesmo tempo que ele tá ali, parece que remoendo alguma dor ou com uma reflexão interna. Ele na pista, ele era um leão. O Ayrton Senna era um leão. O Ayrton Senna, se precisasse bater a 280 por hora no coleguinha na pista pra se vingar de um roubo que ele teve no ano anterior, ele bate. O Ayrton Senna tacou o carro. O Ayrton Senna tacou a porra do carro dele a 280 por hora num colega de trabalho dele, tá? Num ato que muitos qualificaram como suicida, porque ele precisava fazer uma vingança, porque estavam roubando ele naquele ano. Fizeram trocar a posição do pole position justamente pra prejudicar o Ayrton Senna nesse GP. Ele falou, me roubaram no passado, vê se vai me roubar esse ano. O Ayrton Senna foi bom menino ali, Rizzo? Não. O Ayrton Senna foi bonzinho? Não. Tecnicamente o Ayrton Senna errou. O Ayrton Senna pediu desculpa por ter errado? O Leão pediu desculpa? Não. O Ayrton Senna se vingou. E o Prost, que é outro leão do outro lado, sabia que o Ayrton Senna fez. O que o Prost fez? Vida segue. Eles são duelistas. A regra dos duelistas é a regra dos duelistas.